Bom dia, paz do Senhor Jesus. Nós estamos caminhando por aqui numa palavra que eu tenho certeza que vai falar ao teu espírito. Aqui em Mateus 14, nós vemos a história de João Batista. Como que João Batista foi decapitado. Nós temos aqui então essa história que eu tenho certeza que é Deus respondendo orações. João Batista, para quem não sabe, ele era um profeta, filho de Isabel, que veio para preparar o caminho para Jesus, o nosso Salvador. João Batista batizou Jesus com as águas, porém ele levava o arrependimento, falava para as pessoas se arrependerem e ele falava, vai chegar alguém que vai batizar com fogo. Então ele era anunciador do evangelho de Jesus. E ele falava a verdade. Meus amados irmãos, João Batista, ele defendia a causa de Cristo, defendia a verdade. E por defender a verdade, a gente incomoda muita gente. Foi o que aconteceu aqui com o João Batista. João Batista, ele chegou a Herodes, ao rei Herodes, que casou com Herodia, e ele falou para o rei Herodes que era ilícito, era pecado você casar com a mulher do seu irmão. Porque Herodias, ela era casada com Filipe. Porém, o rei foi lá e casou com ela. Então, no momento que João Batista vai dizer ao rei, rei, se arrependa. O que o Senhor está fazendo não é certo. Não é lícito casar com essa mulher. Porém, a Herodia era uma manipuladora. Ela manipulou o rei Herodes para prender João Batista. Por que ela fez isso? Olha bem. Todo pecado exposto incomoda o pecador. Então, João Batista foi expor o pecado dela. E isso incomodou ela. Então, ela não queria deixar João Batista sem um castigo. Então, ela manipula o rei para prendê-lo. E o rei prende. A intenção dela era matá-lo. Porém, o rei não matou porque ele era profeta. Então, as pessoas gostavam de João Batista, né? Por ele falar do amor de Jesus. Então, nesse momento, João Batista foi preso, amarrado, ficou por ali. Porém, foi um dia de festa. No outro dia, foi um dia de festa. E nesse dia de festa, Herodias tinha uma filha de 20 anos, muito bonita. E ela dançou para o rei e para todos que estavam ali. E no que ela dançou, o rei disse a ela, você vai poder fazer um pedido, o que você quiser do meu reino, que eu vou te dar. Por recompensa da sua beleza, né? Por agradar ali aos convidados, inclusive ao rei. Então, o que acontece? O rei, ele decretou uma sentença. E a sentença do rei, ela não pode ser revogada. Então, aquela mulher dançou para ele e a mãe, a Herodia, pediu para a filha pedir ao rei a cabeça de João Batista. Então, para você ver que o pecador está sendo manipulado pelo pecado, pelo espírito ruim, ele não vai parar enquanto ele não te matar. A intenção de uma pessoa manipulada pelo inimigo é ver a morte. Por quê? O inimigo veio para matar, roubar e destruir. João Batista já estava preso, porém ela não queria somente ele preso, ela queria ele morto. Então ela viu uma oportunidade de pôr fim na vida de João Batista. E o rei, a Bíblia está relatando, lá em Mateus 14, 9, que o rei ficou angustiado. Contudo, por causa do juramento e da presença dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedira. Meus amados irmãos, vamos colocar este rei Herodes como nosso Deus. O nosso Deus, ele também não quer que a gente caia na cilada do diabo. Ele não quer. Por isso que ele nos adverte em toda a sua palavra. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar. Não dê brecha. Porque ele sabe que diante de uma brecha, diante de uma porta que você abre, ele não pode fazer nada se não houver arrependimento. Então, por isso que o nosso Deus também fica angustiado. Lá em Jó, a gente vê que o inimigo, ele marca audiências com Deus para levar as nossas culpas, para levar o nosso pecado diante de Deus e pedir permissão para tocar em nós. Assim como ele fez com Jó.
Ele compareceu numa audiência com Deus. Olha que grave, meus amados irmãos. Então ele compareceu numa audiência com Deus. E ali, ele foi o quê? Ele foi pedir a Deus. Ele foi ali lembrar Deus da sua lei. Houve o quê? Uma brecha. Então, diante das brechas, ele queria o quê? Tocar em Jó. Então, assim também é conosco. É conosco, porque Deus, ele é justo juiz. Então, a tua palavra, ela não é revogada. Somente através do arrependimento. Por isso que ele diz lá em João, se confessares os seus pecados e se arrepender, eu sou fiel e justo para te perdoar e para te purificar de toda injustiça. Então hoje Deus quer dizer para você, meus amados irmãos, que nós precisamos ficar atentos às brechas que a gente dá para o inimigo. Porque o inimigo não quer apenas te prejudicar, presta atenção. O inimigo não quer apenas que você perca um casamento, ou que você fique na bebida ou nas drogas. Não, o inimigo quer te matar. Enquanto ele não vê você morto, ele não vai parar. Os adeptos do inimigo vai ficar sondando e esperando uma oportunidade para dar a cartada final. Foi o que aconteceu aqui com João Batista. Porém, João Batista já havia cumprido o seu propósito. Ele já havia cumprido o seu propósito. Ele já tinha sua salvação garantida. E ele morreu pela causa de Cristo. Ele defendeu até o final a palavra de Cristo. O porquê que o rei ficou angustiado aqui? Porque a verdade ministrada por João Batista já tinha entrado no teu coração. E o rei sabia que o que o João Batista estava falando era tudo verdade. Não havia mentira na boca do João Batista. Ele estava relatando um pecado, expondo um pecado que o rei havia cometido. E nesse momento a verdade já começou a trabalhar dentro de João Batista. Por isso que eu digo para você, quando você tiver a oportunidade de falar a verdade, fale a verdade. Mesmo que na hora a pessoa não vai entender, a pessoa não vai receber de bom coração. Porém, a semente da verdade já foi plantada. E a Bíblia fala que um planta, outro rega e quem dá o crescimento é Deus. E essa semente da verdade, ela vai começar a gerar. Ela vai começar a crescer. E ela vai começar a tomar espaço no coração da pessoa. E a pessoa vai ter a sua vida transformada. Tudo no tempo certo. Então foi o que aconteceu aqui. O Herodes, o rei Herodes, a sementinha da verdade já estava trabalhando no teu coração. Por isso que na cabeça do rei, por ele não tinha feito nada contra o João Batista. Porém, como ele já tinha jurado a sua enteada, ele não podia voltar atrás. Ele somente cumpriu o pedido dela, porque ele tinha liberado uma palavra e o rei não volta atrás, ele não pode revogar. Então, para você que muitas vezes está achando que Deus não é um Deus bom, que Deus não é justo, que Deus te esqueceu, aleluia. Eu quero dizer para você, aleluia, que Deus, ele é justo juiz. Assim como o rei Herodes não pôde voltar atrás para salvar João Batista. Ele não pôde. Porque ele havia feito um juramento. E diante de uma palavra de um justo juiz, de um rei, não tem como revogar. Somente com arrependimento. Porque depois que Jesus veio, o arrependimento, porque Jesus, ele veio para levar o povo ao arrependimento. Diante do teu arrependimento, Deus, ele pode revogar uma palavra. Porque Jesus é o advogado. Então ele está do lado direito de Deus como nosso advogado. Então ele pode falar, Pai, Satanás pode marcar quantas audiências ele quiser com Deus. Porém, se você se arrependeu, o advogado, Jesus, aleluia, ele está do lado direito do nosso Deus, falando, Pai, mas nesse dia, tal horário, ela se arrependeu, ele se arrependeu. Então, nesse momento, não é liberado para o inimigo tocar em você. Porque ele não quer apenas tocar, ele quer te matar. Só que Deus está falando aqui para você. Não dê brecha para o inimigo. Não dê brecha para o inimigo. Então, fique com esta palavra.
O nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus maravilhoso. Ele te ama, Ele quer que você desperte, acorda para a verdade. E eu tenho certeza, assim como João Batista plantou a semente da verdade, eu estou plantando a semente na tua vida agora. E essa semente, ela vai crescer, ela vai dar uma linda colheita. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada, porque você vai lembrar desta palavra no momento certo. Então que Deus tenha misericórdia da tua vida. E eu te cubro com o sangue de Jesus. E eu declaro que nós somos todos mais do que vencedores para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.